falando sobre o Bitcoin. Investimento, Bitcoin é o ouro digital. Para ti, que estuda a escola austríaca, que vem acompanhando os mercados, tu vê dessa forma também? Pois é, esse seria um tema talvez para uma nova live, que é bem extenso. Eu tenho uma história bem próxima com o Bitcoin, mesmo porque a origem dele, para quem conhece, né, estudou a fundo, vai entender que ele nasceu ali nas primeiras comunidades libertárias, né? Então tem até uma relação aí com o libertarianismo, as tentativas que foram feitas no passado de se criar uma moeda digital, de fato, né? E o meu entendimento é que o Bitcoin, ele cumpriu muito bem esse papel de ser o ouro digital, entre aspas, né? Ele, por muito tempo, por muitos anos, né? Ele nasceu em 2009, ele é um ativo recente ainda, mas nasceu justamente para essa era digital. E essa descentralização, né? Exatamente, é um ativo que veio para ser um instrumento de garantir um pouco mais de liberdade financeira, no meu entendimento, né? Ele tem um criador que até hoje é anônimo, né? O Satoshi Nakamoto. Uma lenda, né? É uma lenda, existe toda uma mística aí por trás desse nome. Mas todas as propriedades, assim, tudo que o Bitcoin traz como ferramenta, como instrumentos, infelizmente eu diria que hoje em dia ele está um pouco comprometido no sentido de garantir tudo aquilo que ele se propôs lá atrás, na sua origem, né? E de que forma está comprometido? O Bitcoin, ele se popularizou bastante, né? E não à toa, vamos dizer assim, os donos do poder, hoje em dia, reconheceram esse valor que ele tem. Sim. Não só reconheceram, como também começaram a traçar estratégias para se apoderar do Bitcoin e para não permitir com que ele trouxesse essa liberdade com que foi prometida por ele, né? Então a gente sabe que existe todo um sistema, né, financeiro com agendas determinadas que levaram o Bitcoin a ser, vamos dizer, infiltrado de algumas formas. Mas na sua origem, sim, o Bitcoin tinha um propósito muito transparente, muito bonito, muito nobre até, né? E eu participei desse mercado por algum tempo e tive a felicidade de ver muita coisa, né? Então, só relembrando a pergunta da pessoa, ela comparou ao ouro digital, né? Então, acredito que o Bitcoin pode ter, sim, um papel ainda de contribuinte nesse sentido da liberdade, mas eu diria que ele está sob risco. Ele já foi cooptado de alguma forma. É uma pena, né? É assim que funciona o jogo dos donos do mundo, né? Exatamente, né? Mas é uma ferramenta financeira sensacional. Ela traz muitas características de moeda que nenhum outro projeto anterior conseguiu, né? Passando aí pela descentralização. Muitos projetos se inspiram nele até hoje, né? Exatamente, pela criptografia de nível militar, né? Pela escassez, né? O próprio modelo de emissão de bitcoins, ele foi baseado no ouro, ou seja, existe uma atividade de mineração de bitcoin, né? Para quem vai estudar mesmo, onde você coloca máquinas, né? São computadores altamente poderosos, exclusivamente dedicados, com chips dedicados à mineração de Bitcoin, né, para você ver o nível de profissionalidade que tem, né, de profissionalismo que tem o Bitcoin hoje em dia. Mas, infelizmente, a gente tem aí riscos em vários sentidos, né? Então, o risco político, por exemplo, né? Você hoje pode ter um Bitcoin criminalizado no país, né? Sim. Nada impede de
né, os poderes políticos aí criminalizar. Então a gente já está correndo esse risco. A gente tem outro risco de liquidez, né? O momento que isso torna criminal, é um item que você não pode ter, automaticamente as corretoras também deixam de existir, né? Então onde você vai vender seu Bitcoin? Né? Fica muito mais difícil. Enfim, e tem outros meios aí de risco também, precisaria entender um pouco do mecanismo da política do Bitcoin, como você faz alterações no código-fonte, né, no software. Existe toda uma comunidade dedicada a isso, né, que também não deixam de ser pontos de falhas, onde pode existir infiltrações, né. Sim. Esse negócio que você está comentando aí sobre criminalização, né, em alguns países, assim, o próprio Brasil, a lei de criptoativos foi disponibilizada em julho, agosto do ano passado, mas ela ainda não atende alguns preceitos, né? A gente acaba acompanhando isso pelo viés do BNM Digital, que buscou se instrumentalizar muito antes de existirem as diretrizes, né? Buscou se organizar, buscou juridicamente se estruturar, criar uma estrutura de compliance que pudesse dar segurança aos investidores, aos clientes, mas a percepção que a gente tem enquanto investidor é que o BDM digital anda muito mais rápido do que a própria legislação. Sem então, dúvida. Mostra, imagina, né? E olha que é criado no Brasil, né? Imagina algo que não é criado aqui, como passa por um processo muito mais burocrático em termos de entendimento, né? Então, COEF 37 não é esse seu nome, né? Mas é esse seu perfil aqui. COEF 37, esse é o ponto importante, então, para a gente avaliar, porque nesse contexto, a prata é prata em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. O ouro é ouro em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Eu acho que esse ponto é importante da gente colocar. Exato. E me parece até que essas estratégias de moedas digitais dos bancos, né, como o Drex, me parecem a nova maquiagem da moda, sabe? Uma forma assim de, tá ficando meio... É igual aquela mulher que tá se sentindo assim, meio apagadinha, aí ela compra uma maquiagem, a última maquiagem da moda, para ficar mais bonita, sabe como é que é? Mas aquela maquiagem um dia derrete. O Drex me parece mais uma maquiagem da moda, assim, com base nisso que você está mostrando e desse site. Existe, quando a gente começa a estudar essas coisas, né, que não são muito óbvias, a gente começa a entender um pouco do jogo, né? E uma das agendas do jogo é justamente que exista uma moeda única. E para existir uma moeda única, você tem que percorrer um caminho. Sim. Né? Você não pode, muito bem colocado, de repente, transformar a sua moeda nacional numa moeda internacional, né, onde vai ser aceita por todos os governos, todos os mercados. Então, no meu entendimento, o Drex, infelizmente, ele traz essa roupagem de tecnologia, de conveniência, né, de moeda programável, mas o real interesse por trás a gente não sabe, não é divulgado, né? Em contrapartida, a gente já tem exemplos de moedas programáveis na China, por exemplo, onde o usuário comum ele tem prazo de validade para usar a moeda, né? Ele tem multas que são debitadas automaticamente do seu saldo quando você infringe alguma lei, né? Enfim, tem várias situações que acaba invadindo a propriedade privada, invadindo o direito à sua propriedade, à sua privacidade, né? De forma forçada, né? Você está à mercê, praticamente, daquele sistema. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado, né? Saber pesquisar o que tem de real interesse por trás, né, dessas tecnologias que estão chegando, com o disfarce de blockchain, com o disfarce de conveniência, né? E onde que a gente está caindo, se isso, não, de repente, não é uma armadilha, né? Como se proteger disso? Para quem ainda acha que essa conversa, assim, de sistema financeiro ruindo, é muita teoria da conspiração, que não é tão grave assim, que tudo no final pode dar certo, o que você pode deixar de mensagem aí para elas? Olha,
Por experiência própria, eu constatei através da vida, né, que o sistema não está a nosso favor, não está aí para nos proteger, cuidar da gente, né, e acho que as pessoas mesmo podem constatar isso, né, pela própria realidade brasileira, onde somos pagadores de impostos, pagamos altos impostos e temos muito pouco em troca, né? E eu acho que buscar conhecimento nunca é demais. Não vai incomodar, não vai fazer mal a ninguém. E o conhecimento está aí disponível por enquanto. Então, eu acho que enquanto as pessoas puderem buscar esse conhecimento, né, a Prata BDM é um propósito desse. Trazer um conhecimento de valor que foi perdido, mas que tem um propósito bacana aí de nobreza, né, de trazer prosperidade para as pessoas, num cenário que, na minha visão, é muito provável, né, de estabilidades. Uhum. É para ficar esperto, no final das contas, para ir atrás da informação, e eu acho que é por aí mesmo. Uhum. A gente, às vezes, fica muito na expectativa de eu sou uma pessoa honesta, pago meus impostos em dia, serei assistida. E quando acontecem tragédias, né, não só essa, né, que a gente está vendo, né, porque essa é histórica, né, a gente viu civis chegando mais rápido, civis chegando mais rápido, né, a força da iniciativa privada, a força do voluntariado, a força tem muito esse jargão, assim, rolando nas mídias sociais, né, gente ajudando gente, gente apoiando gente, quando, na verdade, nós esperávamos que os governos assistissem, pelo menos de uma forma, eu não estou desmerecendo, porque eu acho que existem muitos governantes, inclusive em nível municipal, assim, que realmente se prontificaram a apoiar a população, mas quando pensamos em esferas maiores, a gente vê que a gente está por nossa conta. Então, é a hora de realmente arregaçar as mangas e buscar alternativas independentes, né? Manter a estrutura, enfim, fazemos parte de um sistema, mas ter as nossas alternativas paralelas também, né? E outra coisa que é uma reflexão aqui, quase um pouco filosófica, né? Mas a gente chegou aqui nesse mundo por alguma razão e por outras razões a gente foi permitido a gente ter algum nível de poder, né? E quando a gente escolhe ceder esse poder em troca de uma esperança, a gente está praticamente entregue, né? Então, por que não assumir o nosso poder de fazer o que a gente tem que fazer, né, para se proteger, de fazer acontecer, né? E dessa forma também nos afirmar para nós mesmos, né, que somos capazes de fazer acontecer, de executar as coisas, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou te recomendar 2 vídeos aqui. Esse primeiro, com Felipe Castelo Branco, vai te falar um pouquinho sobre esses mecanismos de controle muito bem arquitetados aí pelo sistema. E se você quer saber mais desse conteúdo sobre a Prata, aqui tá a live na íntegra, não deixa de ir lá conferir. Até a próxima!